Antes que impérios possam nascer, antigos reinos precisam desaparecer, e suas mortes raramente são silenciosas. Em 646 a.C., o rei assírio Assurbanipal fez algo inédito. Ele não apenas conquistou Elam, como a apagou da face da terra. Uma civilização milenar cujos reis outrora haviam subjugado governantes babilônicos, cujos zigurates em Susa haviam tocado o céu, foi reduzida a pó e a memória. Assurbanipal não deixou pedra sobre pedra. Ordenou que os túmulos dos reis elamitas fossem abertos e seus ossos espalhados ao vento. Sal e maldições foram semeados nos sulcos onde antes crescia cevada. Em suas inscrições em barro, vangloriou-se: transformei suas terras em pasto para jumentos selvagens. Este foi o apogeu do poder assírio, um triunfo brutal e sangrento, cujos ecos ressoaram do Egito ao planalto iraniano. Mas todo pico é apenas um ponto antes da queda. Ao destruir Elam, a Assíria criou um vácuo. Um vazio que a natureza e a política abominam. Foi ali, a leste da agonizante Assíria, nos vales enevoados e planaltos rochosos dos montes Zagros, que um novo poder estava a amadurecer. Ainda não constava nos mapas. O seu nome era sussurrado. Eram tribos diversas, que falavam línguas aparentadas e guerreavam constantemente por pastagens e fontes de água. O seu nome era Medos. O historiador grego Heródoto conta uma lenda sobre um homem chamado Deiosses. Ele era um simples juiz em sua aldeia, mas a fama de sua justiça era tão grande que logo pessoas de toda a região começaram a procurá-lo para resolver disputas. Deiosses, vendo seu poder crescer, renunciou repentinamente ao cargo de juiz, declarando que não podia gastar todo o seu tempo com os assuntos alheios enquanto negligenciava os seus próprios. A anarquia e o caos, ainda piores do que antes, reinavam nas terras dos Medos. Então as tribos exaustas se reuniram em conselho e decidiram: precisamos de um rei. E o único que podiam escolher era o homem que lhes havia mostrado o valor da ordem, Deiosses. Ele concordou, mas impôs condições. Uma capital, a fortaleza de Ecbátana, seria construída para ele, com 7 muralhas, cada uma com ameias pintadas de uma cor diferente, do branco ao dourado. Ele se cercou de guarda-costas e instituiu uma etiqueta cortesã rigorosa, proibindo qualquer pessoa de comparecer perante ele sem permissão especial. Assim, segundo Heródoto, o reino Medo nasceu do caos das disputas tribais. Seja lenda ou fato, isso captura a essência. Os Medos perceberam que somente a união lhes daria uma chance de sobreviver e desafiar a potência hegemônica, a Assíria. O filho de Deiosses, Fraortes, herdou este reino unificado e herdou a ambição. Durante 22 anos governou, subjugando uma tribo iraniana após a outra. E entre essas tribos estavam os persas, que habitavam as terras do antigo Elam. Eles se tornaram seus vassalos. Confiante em sua força, embriagado pelas vitórias, Fraortes decidiu que a hora havia chegado. Conduziu seu exército para o oeste até Nínive, a capital do mundo, o coração do Império Assírio. Foi uma catástrofe. Endurecidas por inúmeras guerras, as legiões assírias ainda eram a melhor máquina militar do planeta. O exército Medo foi completamente derrotado. O próprio Fraortes caiu em batalha. Parecia que o sonho de liberdade e grandeza havia morrido com ele. Seu filho, Ciaxares, herdou o trono. Ele olhou para os restos esfarrapados do exército de seu pai e compreendeu. Um ataque frontal seria suicídio. Era preciso astúcia. A fúria, afiada como uma adaga, foi crucial.
Ele começou reformando o exército, dividindo-o por ramos, lanceiros em lanceiros, arqueiros em arqueiros, cavalaria em cavalaria. Forjou um novo exército, preparando-se para a vingança. E quando estava pronto, liderou-o novamente até Nínive. Os medos sitiaram a cidade. E naquele exato momento, quando a vingança estava tão próxima, a história tomou um rumo inesperado e cruel. Do norte, das estepes infinitas, desceu uma horda. Cavaleiros com rostos queimados pelo vento e aljavas repletas de flechas de bronze. Citas. Eles varreram tudo em seu caminho. Ciaxares foi forçado a levantar o cerco de Nínive e mobilizar seu exército para enfrentar a nova ameaça. Em uma batalha decisiva, os medos foram derrotados. Os citas se tornaram senhores da Ásia. Por 28 longos anos. Foi um tempo de humilhação. As cidades medas pagavam tributo aos habitantes das estepes, que se comportavam como senhores cruéis e caprichosos. Ciaxares manteve-se discreto, esperou, aprendeu a ter paciência, e sua hora havia chegado. Após 28 anos de domínio, os citas haviam perdido a vigilância de outrora. Ciaxares ofereceu um banquete magnífico para seus líderes. O vinho corria livremente. Quando os líderes citas se embriagaram e adormeceram, os guerreiros medos, que haviam permanecido escondidos até então, entraram no salão. Naquela noite, nenhum deles escapou. Após decapitar a liderança cita, Ciaxares reuniu seu povo e expulsou os remanescentes da horda de suas terras. Ele era um homem transformado, não mais um vingador jovem, mas um governante experiente que conhecera a amargura da derrota e a doçura da vingança fria e calculista. Reconstruíra seu exército e compreendera o que seu pai não compreendera. A Assíria não poderia ser derrotada sozinha. Ao mesmo tempo, no sul, na Babilônia, uma nova estrela surgiu. O líder caldeu Nabopolassar rebelou-se e proclamou-se rei da Babilônia, restaurando a antiga independência da cidade. Ciaxares e Nabopolassar tinham um inimigo em comum, um interesse em comum, a destruição da Assíria. Os dois reis formaram uma aliança. Para consolidá-la, o filho de Nabopolassar, o futuro grande Nabucodonosor, casou-se com a filha de Ciaxares. Isso foi mais do que um simples casamento dinástico. Foi um pacto militar que visava o próprio coração do velho mundo. Em 614 a.C., os exércitos unidos partiram em campanha. Os medos liderados por Ciaxares foram os primeiros a alcançar a antiga capital assíria de Assur e a invadi-la. Quando os babilônios chegaram às ruínas fumegantes, tudo já havia terminado. Os dois reis se encontraram nas cinzas para jurar amizade eterna e marchar juntos rumo ao prêmio final, Nínive. A maior cidade do mundo, protegida por muralhas tão espessas que permitiam a passagem de 3 carros de guerra lado a lado, preparava-se para sua batalha final. 2 poderosos exércitos, movidos pela sede de vingança e pelo sonho de uma nova ordem, aguardavam em seus portões. A sombra de Elan, caída meio século antes, alcançava seu algoz. O sangue dos medos derramado nos muros de Nínive exigia vingança. Uma era chegava ao fim. E sobre suas ruínas, à sombra do domínio medo, um povo vassalo desconhecido aguardava pacientemente seu momento. Os persas. Em meados do século VI a.C., o mundo, tal como os povos do Oriente Médio o conheciam, repousava sobre 3 pilares. 3 grandes potências, como predadores, dividiam entre si terras e destinos. A Babilônia, ao sul, a Lídia, a oeste, e a Média, que ocupava o vasto planalto iraniano. O rei Astíages governava a Média a partir de sua capital, Ecbátana.
Ele era o governante de um poderoso império e avô de um jovem rei persa chamado Ciro, que governava o pequeno estado vassalo de Anshan. Segundo a lenda, o avô sonhou com uma videira que crescia no ventre de sua filha, envolvendo toda a Ásia, um sonho que certa vez o levou a ordenar a morte de seu neto recém-nascido. A ordem não foi cumprida, e agora, décadas depois, o adulto Ciro tornou-se mais do que apenas um vago temor de uma antiga profecia para Astíages. Ele se tornou uma ameaça. O drama não se desenrolou no campo de batalha. Começou à mesa do rei. O principal general de Astíages era o nobre Medo Árpago. Foi a ele que o rei incumbiu de matar o pequeno Ciro. Árpago desobedeceu, entregando a criança a um pastor, e a verdade veio à tona. A vingança de Astíages foi sofisticada e monstruosa. Ele convidou Árpago para um banquete e serviu-lhe um prato de gelar o sangue. Quando o general terminou de comer, o rei perguntou-lhe se havia gostado do banquete e ordenou a seus servos que lhe trouxessem o resto. Uma cesta foi colocada diante de Árpago, contendo a cabeça decepada de seu único filho. Arpagas não gritou, não se lançou contra o rei. Simplesmente perguntou friamente se sua submissão era aceitável para ele e, ao receber uma resposta afirmativa, levou silenciosamente os restos mortais de seu filho para o sepultamento. Mas, a partir daquele momento, sua vida foi subordinada a um único objetivo: o ódio. Anos mais tarde, quando Ciro já governava em Anshan, Árpago enviou-lhe uma mensagem secreta. Para evitar os guardas reais, a mensagem foi costurada na barriga de uma lebre. A carta continha um chamado às armas, um apelo à revolta contra o jugo Medo entre as tribos persas e uma promessa de que toda a nobreza meda, cansada da tirania de Astíages, desertaria para o seu lado no momento decisivo. Ciro não era apenas corajoso, mas também astuto. Ele reuniu os líderes das tribos persas e leu para eles uma carta forjada, supostamente de Astíages, nomeando-o Ciro como seu comandante em chefe. Em seguida, ordenou que comparecessem no dia seguinte com foices e limpassem um vasto campo de espinhos. Os persas trabalharam o dia todo sob o sol escaldante. E no dia seguinte, Ciro preparou um magnífico banquete para eles, com vinho e carne assada. Enquanto descansavam, bem alimentados e satisfeitos, ele perguntou qual dia preferiam, ontem ou hoje. A resposta foi óbvia. Então, Ciro revelou seu plano. Se vocês me seguirem, dias como hoje os aguardam. Se permanecerem leais a Astíages, trabalho árduo sem fim os aguarda, como ontem. Os persas o proclamaram unanimemente seu rei e líder. A rebelião começou em 553 a.C. Astíages, enfurecido e cego pelo orgulho, cometeu um erro fatal. Ele se esqueceu do terrível banquete. Ele se esqueceu da calma e serenidade de seu general. Ele nomeou Árpago para comandar o exército contra Ciro. Logo na primeira batalha, Árpago e os aristocratas a ele leais traíram seu rei e desertaram para o lado dos persas. A guerra durou 3 anos, mas seu desfecho já estava predeterminado. Em 550 a.C., o exército de Ciro aproximou-se dos muros de Ecbátana. O Império Medo caiu. Ciro capturou seu avô Astíages, mas não o matou. Poupou-lhe a vida e o manteve em alta estima até sua morte. Este foi o primeiro ato de misericórdia que chocou o cruel mundo antigo e se tornou a marca registrada do novo governante. A queda da Média criou um vácuo de poder. O segundo pilar do mundo da época, o reino da Lídia, apressou-se em preenchê-lo. Sua capital, Sardes, era sinônimo de imensa riqueza. Seu rei, Creso,
Era tão rico que seu nome se tornou sinônimo de prestígio. As areias douradas do rio Pactolo fizeram dele o monarca mais rico da era. Ao saber da queda de seu genro Astíages, Creso decidiu que havia chegado a hora de expandir seu domínio para o leste. Mas, primeiro, como um governante sábio, ele consultou os oráculos. O mais reverenciado era o oráculo de Apolo em Delfos. A resposta da sacerdotisa Pítia entrou para a história como um modelo de ambiguidade. Se o rei atravessar o rio Halys, destruirá um grande reino. Satisfeito, Creso não especificou a qual reino se referia. Ele reuniu um enorme exército e atravessou o rio Halys, invadindo o território da antiga Média. A primeira batalha perto da cidade de Ptéria não resultou em vitória. O inverno chegou e Creso, seguindo a tradição militar da época, dispersou seu exército mercenário, enviando-os de volta para suas casas, planejando retomar a campanha na primavera. Ele estava confiante de que Ciro faria o mesmo, mas Ciro não era um comandante tradicional. Ele pensava diferente. Ao saber que o exército lídio havia se dispersado, empreendeu o impensável, uma marcha de inverno pela Anatólia, direto para os muros de Sardes. Creso foi pego completamente de surpresa. Foi forçado a mobilizar apenas sua guarda pessoal e a famosa cavalaria lídia, considerada invencível. A batalha ocorreu na planície diante de Sardes. Ali, Ciro empregou outra estratégia que se tornou lendária. Ele sabia que os cavalos temiam os camelos. Ordenou que todos os camelos da bagagem fossem reunidos, montados por guerreiros e posicionados na linha de frente contra a cavalaria lídia. Seu cálculo deu certo. O cheiro forte e desconhecido, assim como a visão dos animais desajeitados, agrediram as narinas dos cavalos de guerra lídios. Eles enlouqueceram de medo, empinando, derrubando seus cavaleiros e fugindo em pânico. A invencível cavalaria foi esmagada sem um único golpe de lança. Os remanescentes do exército de Creso refugiaram-se atrás das muralhas inexpugnáveis de Sardes. O cerco começou. A cidade era considerada inexpugnável. Apenas um ponto no penhasco íngreme estava desprotegido, pois acreditava-se ser impossível escalá-lo. Os persas permaneceram sob as muralhas por 14 dias. No 15º dia, um soldado persa viu acidentalmente um soldado lídio, que havia deixado cair seu capacete da muralha, descer por uma trilha quase invisível atrás dele. Naquela noite, um pequeno destacamento de persas subiu por essa trilha secreta e abriu os portões. Sardes caiu. Creso foi capturado. Ciro ordenou a construção de uma enorme pira funerária e que o rei deposto fosse colocado nela junto com 14 jovens lídios. O fogo já lambia as toras quando Creso, olhando para o céu, pronunciou o nome Solon 3 vezes. Era o sábio ateniense que certa vez lhe dissera que nenhum homem poderia ser considerado feliz até a morte. Ciro ouviu o nome. Exigiu uma tradução, e a história da sabedoria de Solon o deixou perplexo. Ele viu no destino de Creso um reflexo do seu próprio. Hoje, ele era um vencedor, mas o que o aguardava amanhã? De repente, percebeu a inconstância da fortuna e ordenou que a pira fosse apagada. Creso foi salvo, e, como Astíages, tornou-se não um prisioneiro, mas um conselheiro honrado na corte de seu conquistador. Em poucos anos, Ciro transformou-se de governante de um pequeno reino vassalo em governante de um vasto território que se estendia do centro do Irã até as margens do Mar Egeu. 2 dos 3 pilares do Velho Mundo haviam caído. Apenas um obstáculo permanecia no caminho para o título que em breve ressoaria por toda a Ecúmena: Grande Rei, Rei dos Reis, Rei das Nações.
a antiga, poderosa e orgulhosa Babilônia. O vento egípcio, abafado, carregava a poeira das areias violetas e os sussurros de deuses estrangeiros. Cambises, filho do grande Ciro, rei dos reis, estava no ápice do mundo, tendo conquistado o mais antigo dos reinos. Seu império estendia-se da Índia à Líbia, um colosso cujos pés esmagaram dezenas de povos. Mas a sombra que ele projetava estendia-se muito além, para o leste, até o próprio coração da Pérsia. A sombra do fratricídio. Antes da campanha contra o Egito, na tranquilidade dos aposentos de seu palácio, Cambises deu uma ordem secreta. Seu irmão, Bardias, ou Esmerdiz, como os gregos o chamavam, era popular demais, amado demais pelo povo, parecido demais com o pai. Para o rei desconfiado, isso bastou. Bardias desapareceu, sem deixar rastro e sem dizer uma palavra. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém, exceto o rei e seu assassino de confiança. O segredo enterrado sob o peso da coroa estava destinado a morrer com eles. Mas em um vasto império, as notícias viajam lentamente e os rumores ainda mais lentamente. A ausência de um rei cria um vazio, e nesse vazio surgiu um homem chamado Gaumata. Ele era um mago-medo, um sacerdote, e possuía um dom raro e mortal. Seu rosto era uma réplica quase exata do príncipe Bardia, assassinado. Ele conhecia o segredo. Sabia do medo e do descontentamento que fervilhavam nas províncias devido às longas guerras e aos pesados impostos de Cambises. Assim, em 522 a.C., quando Cambises estava a milhares de quilômetros de casa, um grito ecoou por todo o império. Bardia, filho de Ciro, estava vivo. Ele havia escapado da traição do irmão e agora reivindicava o trono por direito de nascimento. Esse impostor, Gaumata, era um político brilhante. Seu primeiro decreto aboliu impostos e o recrutamento militar por 3 anos. Para o simples agricultor, o artesão, o soldado exausto das campanhas, isso era mais do que um alívio. Era um milagre. A Pérsia explodiu em júbilo. Cidades e povos, um após o outro, abandonaram o distante conquistador do Egito e juraram lealdade ao novo e generoso rei. A notícia, como veneno, chegou a Cambises na Síria, em seu retorno da campanha egípcia. Ele compreendeu tudo. Seu crime secreto voltara para assombrá-lo. Ele havia matado o verdadeiro Bardia, mas criado um fantasma que roubara seu império. Heródoto relata que o rei ficou indescritivelmente furioso. Montou em seu cavalo e partiu imediatamente para a Pérsia para desmascarar o impostor. Mas, em sua pressa, sua própria espada curta, a Aquinax, caiu da bainha e cravou-se profundamente em sua coxa. O ferimento provou-se fatal. O ferro, contaminado pelo sangue do touro sagrado egípcio Apis, que Cambises matara em um acesso de fúria, agora trazia a morte ao seu dono. Deitado em agonia, cercado por seus nobres, o rei percebeu que aquele era o fim. E então, sufocado pela dor e pelo desespero, rasgou o véu do segredo que o envolvia. Confessou tudo, o assassinato de seu irmão, que um impostor, o mago Gaumata, ocupava o trono em Susa. Implorou à nobreza persa que impedisse o medo de tomar o controle do império de Ciro. E então morreu. O filho do grande conquistador morreu de um ferimento acidental em terra estrangeira, tendo perdido tudo. O império ficou paralisado de perplexidade. Em quem acreditar? No rei moribundo, talvez enlouquecido pela dor? Ou no novo governante, filho de Ciro, que lhes havia concedido paz e prosperidade? Gaumata governou por 7 meses. 7 meses de mentiras. Era cauteloso, nunca saía do palácio.
Mantinha-se afastado da antiga aristocracia persa, daqueles que conheciam pessoalmente o verdadeiro Bardia e poderiam ter descoberto a farsa. Governou nas sombras, promulgando decretos, desfrutando de seu poder, mas permanecendo um rei fantasma. Mas as sementes da dúvida semeadas por Cambises começaram a germinar. 7 das famílias persas mais nobres começaram a cochichar. O líder da conspiração era Otanes, um homem cuja filha, Fedime, estivera no harém primeiro de Cambises e agora do novo rei. Otanes pressentia um engano, mas precisava de provas. Ele arquitetou um plano desesperado e arriscado. Sabia que o mago Gaumata tivera as orelhas cortadas muitos anos antes por algum crime. Enviou secretamente uma mensagem à filha. Quando o rei dormir ao seu lado, toque em sua cabeça. Descubra se suas orelhas ainda estão lá. É possível imaginar o terror de uma jovem deitada na escuridão ao lado do homem mais poderoso do mundo, sabendo que um movimento em falso poderia lhe custar a vida. Mas Fedima cumpriu os desejos de seu pai. Ela esperou até que o impostor adormecesse e então seus dedos deslizaram por baixo de sua tiara. Onde deveriam estar suas orelhas, ela sentiu apenas pele macia. A prova estava em mãos. Otanes reuniu mais 6 conspiradores, entre eles um jovem e ambicioso representante do ramo cadete da família Aquemênida, Dário. Eles perceberam que não havia tempo a perder. Cada dia de atraso fortalecia o domínio do usurpador sobre o poder. Naquela noite, escondendo os rostos sob capas, os 7 aristocratas invadiram o palácio na fortaleza de Sicayuvatish, onde Gaumata estava escondido. Seguiu-se uma breve e furiosa batalha. O aço tilintava nos corredores escuros. Gaumata e seu irmão, defendendo-se, feriram 2 dos conspiradores. O impostor recuou para o quarto, tentando trancar a porta. Mas Dários e seus companheiros a arrombaram. No quarto apertado, no confronto final, Dários desferiu pessoalmente o golpe fatal. O reinado de mentiras, que durara 7 meses, terminou em uma poça de sangue. Na manhã seguinte, os conspiradores levaram a cabeça decepada de Gaumata para as ruas e a exibiram ao povo, contando uma história de engano. A Pérsia mergulhou no caos. Não havia herdeiros para Ciro e Cambises. O trono estava vago, e nesse vácuo, em meio a derramamento de sangue e intrigas, um homem entrou em cena na história e esculpiria sua versão desses eventos em pedra por séculos. Um homem que alegaria que o deus Ahura Mazda lhe havia confiado poder sobre o mundo. Seu nome era Dário, e seu reinado mudaria o Império Persa para sempre. Em 522 a.C., o maior império que o mundo já vira parou, prendendo a respiração. Seu criador, Ciro, o Grande, estava morto. Seu filho, Cambises, conquistador do Egito, também estava morto. Ele havia morrido em algum lugar durante a viagem de volta das terras ensolaradas dos faraós, seja por acidente ou por suicídio. A notícia de sua morte percorreu as estradas empoeiradas do reino por semanas, ultrapassando caravanas e mensageiros. E enquanto viajava, no próprio coração da Pérsia, nos palácios de Pasárgada e Susa, o poder já havia mudado de mãos. Um homem que se autodenominava Bardia, o filho mais novo de Ciro e irmão do falecido Cambises, ascendeu ao trono. O povo se alegrou. Bardia aboliu os impostos por 3 anos. Ele pôs fim ao recrutamento militar forçado. Dezenas de povos conquistados, da Jônia à Báctria, respiraram aliviados após o reinado cruel e paranoico de Cambises. O império, forjado pela espada e pela vontade, parecia ter encontrado seu bom pastor. Mas em uma guarnição distante, um jovem aristocrata,
porta-estandarte do rei deposto, ouviu a notícia e não acreditou. Seu nome era Dário, e o mesmo sangue aquemênida que corria em suas veias era o mesmo de Ciro. E ele sabia um terrível segredo que Cambises levou para o túmulo. O verdadeiro Bardia estava morto. Assassinato por ordem secreta de seu próprio irmão, muito antes da campanha egípcia. Cambises temia sua popularidade, temia um golpe. O assassinato foi secreto, rápido e silencioso. O povo nada sabia. Então, quem se sentava no trono de Susa? Quem distribuía favores em nome de um homem morto? Dário alegava que era um mago, um sacerdote chamado Gaumata, um impostor cuja impressionante semelhança com o príncipe assassinado se tornou sua maior arma. Gaumata governava há vários meses e seu poder crescia a cada dia que passava. Ele eliminou metodicamente os partidários da antiga nobreza, cercando-se de lealistas. Mudou a capital de lugar, destruiu templos, reescreveu leis. Desarrancou o legado de Ciro, substituindo-o pelo seu próprio. O império estava à beira do colapso, mais um pouco, e a mentira se tornaria verdade, e o impostor se tornaria o rei legítimo. Dário agiu. Ele não podia enfrentar sozinho o usurpador, que detinha todo o poder do Estado. Precisava de aliados. Secretamente, sob a proteção da noite, reuniu-se com outros 6 nobres persas, 7 homens, 7 espadas contra um império inteiro. O risco era monstruoso. Uma palavra falsa, um traidor, e todos enfrentariam uma execução dolorosa. Debateram. Alguns propuseram esperar o momento certo, reunir um exército, organizar uma rebelião aberta. Mas Dário foi inflexível. A demora era fatal. Gaumata estava se fortalecendo a cada hora. Precisavam atacar o coração rápida e impiedosamente. Em 29 de setembro de 522 a.C., 7 conspiradores chegaram à fortaleza de Sicaiauate, na Média, onde o impostor estava detido. Forçaram a entrada, passando pelos guardas, alegando trazer uma mensagem urgente para o rei. Separaram-se no palácio. Dário e seus companheiros mais confiáveis invadiram os aposentos de Gaumata. Seguiu-se uma breve e furiosa luta. Na penumbra do cômodo, em meio à bruxuleância das tochas e ao clangor do aço, Dário matou pessoalmente o homem que mais tarde chamaria de o falso Bardia. Os conspiradores carregaram a cabeça decepada do mago para que a multidão a visse. Pensaram que era o fim. Que uma vez revelada a verdade, o império voltaria à ordem. Eles estavam redondamente enganados. Isso foi apenas o começo. O assassinato do usurpador não trouxe paz. Criou um vácuo de poder. E nesse vácuo, o caos se instaurou. Todo o império, das fronteiras da Índia às margens do mar Egeu, entrou em colapso. Províncias mal subjugadas por Ciro e Cambises viram sua chance. Um novo rei surgiu em Elam. Na Babilônia também, ele chegou a reivindicar ser filho do último governante babilônico, Nabonido. Média, Armênia, Pártia e Margiana entraram em erupção. 9 autoproclamados reis em diferentes partes do império declararam sua independência. Parecia que a grande criação de Ciro estava desmoronando, soterrando sob seus escombros as 7 almas corajosas que ousaram desafiá-lo. O primeiro ano do reinado de Dário foi um ano de fogo e sangue. Ele não permaneceu na capital. Passou a cavalo, em campanhas intermináveis, seu exército cruzou desertos e conquistou montanhas. 19 grandes batalhas em um único ano. 19 vitórias arrancadas do destino. Um após o outro, ele derrotou e capturou 9 falsos reis, como os chamava.
Eles foram trazidos acorrentados, mutilados e expostos nos portões do palácio, prova viva da futilidade da rebelião. Quando a última rebelião foi sufocada, Dário, agora o indiscutível rei dos reis, enfrentou um novo desafio, não menos importante que suas vitórias militares. Como poderia garantir que sua versão dos fatos, a história do astuto mago, dos 7 conspiradores heróicos e da legítima restauração da ordem, se tornasse a única e incontestável? Como poderia eternizá-la não em frágeis papiros, mas na própria eternidade? Ele encontrou a resposta na antiga rota de caravanas que ligava a Babilônia a Ecbátana. Ali, um penhasco íngreme se erguia sobre os viajantes, a rocha de Berristum, 100 metros acima do solo, além do alcance de vândalos e das areias do tempo. Dário ordenou que seus pedreiros realizassem um milagre. Esculpiram um gigantesco baixo-relevo em pedra. Aqui está ele, Dário, usando a tiara real, arco na mão, pisoteando o caído Gaumata. Atrás do rei estão 2 de seus leais companheiros. E à sua frente, uma fileira de 8 reis cativos amarrados, com cordas em volta do pescoço. O 9º é retratado após sua execução. E ao redor dessa imagem, em uma vasta extensão de rocha polida, os escultores gravaram um texto. A mesma história, o mesmo manifesto de poder, mas nas 3 principais línguas do império: o persa antigo, a língua dos vencedores, o elamita, a língua da antiga chancelaria, e o acádio, a língua da Babilônia e da Assíria, compreendida em toda a Mesopotâmia. Milhares de linhas esculpidas em pedra, um relato em primeira pessoa. O rei Dário diz: "Isto é o que fiz depois de me tornar rei." Isto era mais do que uma simples crônica. Era um julgamento sobre todos os seus inimigos. Era um mandato divino, recebido do Deus Supremo Ahura Mazda. Era um aviso a todos os futuros rebeldes. Caravanas passavam por baixo. Mercadores, soldados e embaixadores ergueram a cabeça e viram a figura do rei acima, congelada para sempre no momento de seu triunfo. A maioria deles era analfabeta, mas viram uma imagem de poder. Poder absoluto, cruel e inabalável, como a própria rocha na qual estava inscrito. Dário não havia simplesmente conquistado um império. Ele havia esculpido sua verdade na face do planeta. Um império costurado a partir de dezenas de povos e centenas de línguas não pode se sustentar apenas na ponta de uma lança. Após o trovão da conquista se dissipar, o silêncio se instala. E nesse silêncio nasce o maior inimigo de qualquer governante: a distância. Uma palavra proferida em Susa torna-se um eco vago nas margens do mar Egeu. Uma ordem dada hoje será cumprida em 6 meses, ou nem sequer cumprida, porque o governador nos arredores já se considera o novo rei. Dário, o Grande, um gênio não tanto da guerra, mas da ordem, compreendeu isso melhor do que ninguém. Seu império era um organismo vivo, e um organismo precisa de um sistema nervoso, e ele criou um. Imagine uma faixa de pedra, trilhada por milhões de pessoas e castigada pelo sol, estendendo-se por montanhas, desertos e vales férteis. Esta é a estrada real. 2.699 quilômetros de pedra, terra compactada e uma vontade inabalável. Do coração administrativo do Estado, Susa, passando pela antiga Babilônia, subindo o Tigre, cruzando as terras selvagens da Armênia, através dos inexpugnáveis passos das montanhas Tauro e descendo até a rica satrapia da Lídia, até sua capital, Sardes, a porta de entrada para o inquieto mundo grego. Para o viajante comum, para um mercador com uma caravana carregada de incenso e ouro da Lídia, essa jornada era uma eternidade.
3 longos meses de viagem. 3 meses sob o sol escaldante e ventos gélidos. 3 meses de medo de bandidos nos desfiladeiros e animais selvagens nas florestas. A estrada era tão segura quanto possível. A cada 25 ou 30 quilômetros havia postos avançados, fortificados, caravansarais, onde se podia trocar os animais de carga cansados e reabastecer os suprimentos. Guarnições mantinham a ordem. Os rios eram atravessados por pontes ou balsas. Mas, mesmo com todas essas comodidades, a jornada era exaustiva. Consumia energia e tempo. Mas Dário não a construiu para os mercadores. O comércio era apenas um efeito colateral agradável. A verdadeira magia da estrada, seu coração pulsante, operava em velocidades completamente diferentes. Esse sistema era chamado de Angarion e era um milagre de logística e velocidade inigualável no mundo antigo. Ao longo de todo o percurso, espaçadas por um dia de cavalgada, havia 111 estações, 111 postos de turno. Em cada estação, os melhores cavalos dos estábulos reais estavam sempre à espera, bem alimentados, resistentes, prontos para galopar a qualquer momento. E em cada estação pessoas esperavam, os mensageiros reais, os Angars. Imagine um cavaleiro que galopa há horas. Suas roupas estão encharcadas de suor e cobertas por uma camada de poeira vermelha. O cavalo sob ele ofega, seus flancos se agitam, espuma voando de seus lábios, mas o cavaleiro não lhe dá descanso. Ele vê o contorno familiar da estação de correio à frente. Não diminui o passo. Os guardas no portão, ao ouvirem o tilintar dos cascos, já estão gritando, e um novo garanhão está pronto, já parado nos estribos ao lado de um garanhão vigoroso e descansado. O cavaleiro corre para o pátio, arrancando a bolsa de couro com a mensagem real do ombro enquanto avança. Ele não desmonta. Simplesmente entrega a bolsa na mão estendida de seu substituto. E sem perder um segundo, o substituto chuta os flancos do cavalo com os calcanhares e dispara para fora do portão, correndo para longe em uma nuvem de poeira. Todo o processo leva menos de 1 minuto, sem dormir, sem descansar, apenas o objetivo. Heródoto, um grego que olhava para os persas com admiração e temor, escreveu sobre esses mensageiros. Nem a neve, nem a chuva torrencial, nem o calor escaldante, nem a escuridão da noite podiam impedi-los de completar a rota designada o mais rápido possível. Enquanto um mercador levaria 3 meses, um decreto real chegava em 7, 9 dias no máximo. 7 dias. Pense nisso. A notícia de uma revolta na Jônia chegou ao rei em Susa, antes mesmo que os rebeldes pudessem chegar a um acordo. A resposta de Dário, uma ordem para mobilizar o exército, foi enviada de volta com a mesma velocidade relâmpago. A estrada era uma artéria, mas seu sangue fluía de maneiras diferentes. Lentamente, durante meses, caravanas rastejavam por ela. Destacamentos a pé se moviam, oficiais e cobradores de tributos caminhavam penosamente. Mas as notícias se espalhavam por ela com a velocidade de um furacão. A estrada transformou o império de um conglomerado disperso de terras conquistadas em um estado unificado e centralizado. Tornou-se um instrumento de controle total. O rei em seu palácio não era mais cego e surdo. Ele se tornara onisciente. Seus ouvidos e olhos, seus agentes secretos, podiam enviar uma mensagem, confiantes de que ela não se perderia nem se tornaria obsoleta no caminho. Um sátrapa na distante Báctria, tramando traição, agora precisava ficar atento. Ele sabia que a notícia de sua traição poderia se espalhar antes mesmo de suas ordens, e logo em seguida viria a punição. As legiões do exército persa,
Usando os mesmos postos de suprimentos, podiam realizar marchas forçadas com uma eficiência sem precedentes naquela época. A Estrada dos Reis era mais do que uma simples façanha de engenharia. Era a estrutura de aço que sustentava o poderoso Império Aquemênida. Era uma visão de poder materializada em pedra e pó. E essa visão, essa ideia de que a velocidade da comunicação equivale à força de um Estado, sobreviveu à própria Pérsia, tornando-se uma lição para Alexandre, um modelo para os romanos e um princípio eterno para todos os impérios futuros. Imagine um império que se estendia das areias escaldantes da Líbia aos picos gelados do Hindu Kush. Um império onde, nos movimentados bazares da Babilônia, era possível ouvir a voz gutural de um nômade cita, ver um mercador grego negociando um preço com um sacerdote egípcio e sentir o aroma das especiarias indianas trazidas pelas caravanas do Vale do Indo. Isso não é fantasia. Essa era a realidade do Império Aquemênida. Como controlar um colosso como esse? Como fazer com que lídios, medos, judeus e bactrianos se sentissem parte de um mesmo todo sem destruir o que os define? Os assírios, antes deles, tentaram resolver esse problema com fogo e espada, deslocando povos e varrendo cidades da face da terra. Os persas escolheram um caminho diferente, um caminho que era ao mesmo tempo pragmático e intrinsecamente brilhante. Todo esse vasto território, esse oceano vivo de povos, estava dividido em regiões administrativas, as satrapias. Havia cerca de 20 delas e cada uma era um mundo em miniatura. À frente estava o sátrapa, cujo nome se traduzia simplesmente como defensor do reino. Em suas terras ele era praticamente um rei. Coletava impostos, administrava a justiça, comandava o exército local e vivia no luxo condizente com seu status. Tinha muitos privilégios. Podia até cunhar sua própria moeda de prata. À primeira vista, essa parecia a receita perfeita para o separatismo e a desintegração. Dar poder aos habitantes locais faria com que eles se voltassem imediatamente contra o governo central. Mas os persas compreendiam a natureza humana. Para cada sátrapa poderoso havia uma sombra com olhos e ouvidos. Eram inspetores secretos, os agentes pessoais do Rei dos Reis, conhecidos simplesmente como os olhos e ouvidos do soberano. Apareciam de repente, sem aviso prévio, com um pequeno destacamento de guerreiros leais. Podiam auditar o tesouro, ouvir as queixas de um simples camponês e examinar relatórios militares. Seus relatórios chegavam diretamente a Susa ou Persépolis, e ai de qualquer sátrapa cuja lealdade ou honestidade o rei duvidasse. O poder local era grande, mas nunca absoluto. A espada de Damocles, a ira do rei, pairava invisivelmente sobre cada governador. Mas como esses relatórios, decretos reais e notícias de rebeliões chegavam ao centro a tempo? O império era unido não apenas pela vontade férrea do governante, mas também por fios muito materiais: as estradas. A principal artéria desse organismo era a Estrada Real, uma maravilha da engenharia para a época. Ela se estendia por 2.700 quilômetros, de Sardes, no oeste, até Susa. Postos de correio eram instalados a cada 25 ou 30 quilômetros, onde cavalos frescos e mensageiros estavam sempre à disposição. Dia e noite, no calor e no frio, a palavra imperial era transmitida por essa estrada. Um mensageiro, ao receber uma mensagem, corria a toda velocidade para o próximo posto, entregava a bolsa de couro contendo o despacho a um novo mensageiro, que seguia viagem. Heródoto, um grego que não tinha nenhuma afeição particular pelos persas,
escreveu com admiração incontida que nada no mundo era mais rápido do que esses mensageiros. Nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite podiam deter seu voo veloz. Notícias das periferias do império chegavam à capital em 7, no máximo 10 dias. No mundo antigo, essa era a velocidade da luz. Esse sistema não só permitia a governança, como também a manutenção do império. Cada satrapia pagava tributo, mas não se tratava de pilhagem dos vencidos. Era um sistema tributário cuidadosamente calibrado. O Egito fornecia grãos, vitais para toda a região. A Babilônia, a mais rica das províncias, pagava 1000 talentos de prata e abastecia a corte real com provisões durante 1/3 do ano. A Armênia fornecia 20.000 potros selecionados anualmente. A Índia, fabulosamente rica, pagava tributo em pó de ouro. Uma vez por ano, em Persépolis, a capital cerimonial, acontecia uma cerimônia que, melhor do que palavras, poderia demonstrar a essência do império. Delegações de todas as nações se reuniam no palácio para trazer presentes ao Rei dos Reis. Os relevos nas paredes do Apadana preservaram essa procissão por séculos. Ali estão os lídios, carregando vasos de ouro, cujo desenho em relevo capta a luz. Ali estão os citas conduzindo cavalos baixos, porém robustos. Etíopes, com a pele da cor do ébano, oferecem barras de marfim e ouro. Babilônios conduzem bois adornados com fitas. Cada povo veste seu próprio traje nacional, cada um carregando as riquezas de sua terra. Eles não são escravos. São partes de um mesmo corpo, e seus presentes não são um tributo humilhante, mas uma contribuição para a prosperidade comum. Eles juram lealdade não a um tirano, mas ao garante da paz e da ordem. E aqui residia o principal segredo da estabilidade persa. Ao contrário dos assírios, os aquemênidas não tentaram converter todos ao persa. Eles entendiam que a força do império residia em sua diversidade. Ciro, o Grande, ao entrar na Babilônia, não destruiu seus templos, mas honrou o deus local Marduk, permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal e reconstruíssem seu templo em Jerusalém. Dário, no Egito, não impôs o culto a Ahura Mazda, mas assumiu o título de faraó e construiu templos para os deuses egípcios. As leis locais permaneciam em vigor enquanto não conflitassem com as leis imperiais. Línguas locais eram faladas em todos os lugares. Mas, para administrar toda essa complexa máquina, utilizava-se uma única língua, compreendida por funcionários do Egito à Báctria, o aramaico. Seu alfabeto simples e sua flexibilidade o tornavam o instrumento ideal para conduzir negócios. 1000 povos sob um mesmo céu. Não era um idílio. Rebeliões eclodiram, sátrapas conspiraram e o fardo dos impostos por vezes tornou-se insuportável. Mas, por mais de 2 séculos, esse grandioso sistema funcionou. O Império Persa não era um caldeirão cultural que destruía a individualidade. Pelo contrário, era um mosaico habilmente construído, onde cada pedra colorida, cada povo, ocupava seu lugar, criando uma imagem unificadora e deslumbrante. A imagem do primeiro estado verdadeiramente global da história. Durante 10 anos, o mundo helênico viveu sob a sombra da derrota persa em Maratona. Durante 10 anos, a raiva ferveu no Oriente. Dário, o Grande, humilhado diante dos muros de Atenas, morreu. Mas sua sede de vingança tornou-se um legado para seu filho. Seu nome era Xerxes, e ele não tinha a menor intenção de repetir os erros do pai. Ele não enviaria simplesmente um destacamento punitivo à Grécia. Ele desencadearia toda a força de seu vasto império sobre ela. Os preparativos duraram 4 anos.
Durante 4 anos, por toda a Ásia, das margens do Indo às areias do Egito, guerreiros foram reunidos, navios foram construídos, estradas foram pavimentadas e canais foram cavados. Em Sardes, a capital da Lídia, uma força como o mundo jamais vira foi reunida. Historiadores antigos, tomados por horror e admiração, escreveram sobre milhões. As estimativas modernas são mais modestas, mas não menos impressionantes. De 100 a 300 mil guerreiros, dezenas de povos falando dezenas de línguas. Medos com chapéus de feltro, indianos com túnicas de algodão e arcos de junco, etíopes vestidos com peles de leopardo, trácios com chapéus de raposa na cabeça, lídios cujas armaduras brilhavam ao sol. Não se tratava apenas de um exército. Era um povo inteiro em movimento marchando para a guerra. A frota era equivalente às forças terrestres, 1.207 triremes de combate e até 3.000 embarcações de transporte e auxiliares. Na primavera de 480 a.C., este rio humano iniciou sua jornada. O primeiro obstáculo sério foi o Helesponto, o estreito que separa a Ásia da Europa. Por ordem de Xerxes, engenheiros fenícios e egípcios amarraram centenas de navios uns aos outros, construindo uma estrada de pranchas sobre eles. Mas o mar se recusou a ceder ao homem. Uma terrível tempestade destruiu as frágeis pontes, transformando esse triunfo da engenharia em um monte de escombros. Dizem que a ira do rei era como a de um deus. Ele ordenou a execução dos construtores, mas isso não bastou. Ordenou que o mar fosse açoitado com 300 chicotadas e que um par de grilhões fosse lançado em suas águas, como se punisse um escravo desobediente. E enquanto os executores cumpriam a sentença, arautos clamavam nas ondas: ó água amarga, assim te castiga o teu Senhor pela afronta que lhe infligiste, embora ele não te tenha feito mal algum. Foi um ato de arrogância inimaginável, um desafio aos próprios elementos. Novas pontes, mais resistentes, foram construídas. Durante 7 dias e 7 noites, sem cessar, ao estalar dos chicotes dos supervisores, um fluxo interminável de guerreiros, animais de carga e carros de guerra atravessou de um continente para o outro. Uma tempestade vinda do Oriente atingiu a Europa. A Grécia congelou em terror. As cidades-estado, eternamente em conflito umas com as outras, enfrentaram a ameaça de aniquilação total. Muitas cidades-estado do norte, as primeiras a encontrar a armada persa, renderam-se sem lutar, oferecendo terra e água como símbolo de submissão. O oráculo de Delfos, a voz do deus Apolo, emitiu previsões desesperadas e vagas. Aos atenienses profetizou a salvação apenas por trás de muros de madeira, o que muitos interpretaram como um chamado para se refugiarem na Acrópole. Outros foram aconselhados a fugir para os confins da terra. Pânico e discórdia tomaram conta da Hélade. Mas nem todos estavam dispostos a se render. Um congresso de 31 cidades-estado gregas reuniu-se em Corinto. A aliança era liderada por rivais eternos, a democrática Atenas, com sua poderosa marinha, e a militarista Esparta, cujos hoplitas eram considerados invencíveis em terra. Eles entendiam que derrotar um exército como aquele em campo aberto era impossível. A única chance era explorar a própria geografia da Grécia. Encontrar um ponto estratégico onde a vantagem numérica persa se tornasse irrelevante. E esse ponto foi encontrado: o gargalo das Termópilas. O desfiladeiro, espremido entre penhascos íngremes e o mar, tinha apenas algumas dezenas de passos de largura em seu ponto mais estreito. Ali, os gregos decidiram travar batalha. O comando do exército unificado foi confiado ao rei espartano Leônidas.
Ele trouxe consigo apenas sua guarda pessoal, 300 cidadãos soldados espartanos, cada um dos quais já tinha um filho, para que a linhagem continuasse. Mas eles não estavam sozinhos. Com eles estavam 700 téspios, 400 tebanos e vários milhares de guerreiros de outras cidades da Arcádia e do Peloponeso. Ao todo, cerca de 7.000 gregos contra centenas de milhares de soldados de Xerxes. Aquilo não era uma batalha, era uma sentença. E eles a aceitaram. Xerxes, tendo alcançado o desfiladeiro, resistiu ao ataque por 4 dias. Ele não conseguia acreditar que aquele punhado de homens realmente pretendesse resistir. Esperava que fugissem à mera visão de seu incontável exército. Mas os gregos mantiveram-se firmes. No 5º dia, o rei persa perdeu a paciência e lançou seus melhores guerreiros, os medos, na batalha. O estreito desfiladeiro tornou-se um banho de sangue. As longas lanças gregas e os grandes escudos, dispostos em uma parede de falange, repeliram facilmente os persas levemente armados. O ataque morreu em sangue. Então Xerxes enviou sua elite, 10.000 imortais, a guarda pessoal do rei, para a batalha. Mas eles também se mostraram impotentes. Os espartanos, fingindo uma retirada, atraíram-nos para o estreito espaço, então abruptamente se voltaram e destruíram as fileiras desorganizadas do inimigo. Por 2 dias, os gregos mantiveram o desfiladeiro. Por 2 dias, o maior exército do mundo sofreu perdas monstruosas, dizimado por aquele pequeno destacamento. Xerxes, observando a batalha de uma colina, saltou do trono 3 vezes, tomado pela raiva e pelo medo por seu exército. Parecia que um milagre havia acontecido, mas a traição selou o desfecho. Um homem local chamado Efialtes, mediante pagamento, mostrou aos persas uma trilha secreta na montanha que contornava o desfiladeiro. Naquela noite, um destacamento de imortais avançou por ela para atacar os gregos pela retaguarda. Quando os sentinelas informaram a Leônidas que o inimigo estava atacando pela retaguarda, ele soube que tudo estava perdido. Ordenou que a maioria de seus aliados recuasse, poupando suas vidas para batalhas futuras. Ele e seus 300 espartanos permaneceram. 700 téspios, não querendo abandonar seus aliados, concordaram voluntariamente em compartilhar seu destino. Ficaram para morrer. Não pela vitória, isso já era impossível, mas para ganhar tempo para que a frota e o resto do exército recuassem e para mostrar a Xerxes como os gregos sabiam lutar pela liberdade. A batalha final foi horrível. Cercados por todos os lados, os gregos se enfrentaram em uma pequena colina dentro do desfiladeiro. Lutaram enquanto suas lanças duraram. Quando as lanças quebraram, lutaram com espadas. Quando as espadas quebraram, lutaram com adagas, mãos nuas e dentes, dilacerando as gargantas de seus inimigos. Todos eles caíram, incluindo o rei Leônidas. Os persas pagaram um preço terrível por essa vitória, até 20.000 mortos. Um Xerxes enfurecido ordenou que o corpo de Leônidas fosse encontrado, sua cabeça cortada e empalada em uma estaca. A rota para a Grécia Central estava aberta. O exército persa avançou para o sul, incendiando cidades e vilarejos. Logo, a vanguarda do exército entrou na Atenas deserta. Os moradores, finalmente compreendendo a profecia das muralhas de madeira, evacuaram para seus navios. A Acrópole, defendida por uma pequena força de sobreviventes, foi tomada de assalto e incendiada. Atenas ardeu. Parecia que a Grécia havia caído, mas nas águas salgadas do estreito de Salamina, seu destino ainda não estava selado. Em 330 a.C., após a decisiva vitória em Gaugamela, o exército macedônio marchou para o sul, rumo ao coração da Pérsia. Caminharam pela estrada real,
sobre lajes de pedra desgastadas pelas rodas de inúmeras carruagens e pelos pés de gerações. E ali, diante deles, em um gigantesco terraço artificial erguido acima do vale, jazia a cidade simbólica, a cidade central, a capital cerimonial do mundo, como Dário, o Grande, a idealizou, Persépolis. Eles entraram numa cidade que não oferecia defesa. Os portões estavam abertos. Não houve resistência. Os soldados, acostumados ao derramamento de sangue e aos gritos do ataque, encontraram-se num silêncio ensurdecedor. Um silêncio preenchido apenas pelo vento que soprava entre as colunas colossais. A primeira coisa que viram foi o portão de todas as nações. Touros colossais de pedra com rostos humanos e asas de águia. Os Lamassu, guardiões do império, olhavam para eles com majestade imperturbável. Talhadas em blocos sólidos de pedra cinzenta, seu olhar fazia até mesmo os veteranos mais experientes de Alexandre se sentirem como grãos de poeira. Além dos portões, uma vista de tirar o fôlego se abriu. Aquela não era uma cidade no sentido convencional. Era um hino arquitetônico ao poder. Escadarias largas o suficiente para a passagem de uma carruagem conduziam aos palácios. Os degraus eram tão baixos e suaves que nobres medos e persas, em suas longas vestes, podiam subi-los a cavalo sem perder a dignidade. E nas paredes dessas escadarias, em lajes de pedra polidas até brilharem, permanecia uma procissão perpétua. Delegações de todos os 23 povos do império, esculpidas com incrível habilidade, traziam presentes ao Rei dos Reis. Ali estava um lídio conduzindo uma carruagem, ali um armênio com um vaso de vinho precioso, ali um cita com um chapéu pontiagudo e um cavalo de guerra, ali um etíope com uma presa de elefante. Não pareciam escravos conquistados. O artista os retratava com respeito, como parceiros em um grande projeto imperial. Essa era a ideologia aquemênida, congelada em pedra, paz e ordem sob o governo de um rei justo. Os macedônios entraram no Apadana, o salão de audiências. Uma floresta de 72 colunas, cada uma tão alta quanto um prédio de 6 andares, elevava-se em direção ao céu. Seus capitéis eram esculpidos na forma de cabeças gêmeas de touro e grifo. Outrora, esse teto fora feito do mais fino cedro libanês, incrustado com ouro e marfim. Agora, mesmo ao ar livre, o espaço era impressionante em sua grandiosidade. Ali, reis recebiam embaixadores, e o eco de seus passos se perdia em algum lugar sob as alturas inatingíveis. Em seguida, entraram no tesouro, e aqui as palavras perdem seu poder. O que os gregos consideravam riquezas míticas revelou-se realidade. Montanhas de lingotes de ouro e prata, taças, rítons, estátuas, pedras preciosas, empilhadas em baús como simples grãos. Historiadores calculariam mais tarde que Alexandre precisava de 20.000 mulas e 5.000 camelos para transportar os tesouros de Persépolis. Isso seria suficiente para financiar todas as suas campanhas futuras e prover o sustento de cada soldado pelo resto da vida. Durante vários meses, o exército permaneceu em Persépolis, desfrutando de descanso e inúmeros despojos. O Palácio Dourado tornou-se seu lar, mas a tensão crescia no ar. O que fazer com aquele símbolo? Deixá-lo como um monumento à sua vitória? Ou destruí-lo, apagá-lo da face da terra, como o coração ainda pulsante do inimigo? O drama se desenrolou em um dos banquetes. O vinho corria livremente. Ao redor de Alexandre, coroado de flores, estavam seus generais e as cortesãs que acompanhavam o exército. Entre elas estava a ateniense Faís, e assim, em meio à festa regada a álcool, ela proferiu um discurso.
Disse que o maior prazer de sua vida seria caminhar com uma tocha pelos palácios dos mesmos reis persas que haviam incendiado sua Atenas natal 1 século e meio antes. Falou de vingança, do direito sagrado de reparar o dano causado à Acrópole destruída, aos templos profanados. Suas palavras encontraram eco em meio à fervorosa fúria. Gritos de embriaguez ressoaram em sua voz. Alguém bradou que somente Alexandre era digno daquela vingança. A ideia, nascida na fumaça do vinho, transformou-se numa avalanche imparável. Alexandre, contagiado pelo impulso geral, levantou-se de um salto, empunhou uma tocha e liderou a procissão oscilante. O que era aquilo? A euforia embriagada dos vencedores? Ou um cálculo político frio e implacável, meramente disfarçado de espontaneidade? Afinal, Persépolis era mais do que um simples palácio. Era um centro ideológico. Enquanto existisse, a ideia de reviver o Império Persa permaneceria viva. Ao destruí-la, Alexandre enviou um sinal claro a todos os povos da Ásia. A dinastia Aquemênida estava morta. Não haveria retorno ao passado. Agora só existia um poder, o dele. O próprio Alexandre lançou a primeira tocha. A chama agarrou-se avidamente às vigas de cedro secas do palácio de Xerxes, o mesmo rei que incendiara Atenas. Centenas de outras tochas seguiram-se. As chamas elevaram-se aos céus. As vigas de madeira, embebidas em óleos e incenso, flamejavam como pólvora. As belas tapeçarias que adornavam as paredes transformaram-se em cascatas de fogo. Os painéis de ouro derreteram e escorreram em filetes pela pedra esculpida. Um incêndio de grandes proporções era visível a dezenas de quilômetros de distância. O céu sobre a Pérsia ficou carmesim. As colunas em brasa explodiram com um estrondo ensurdecedor. O teto do Apadana, uma obra-prima da engenharia, desabou com um rugido que certamente ecoou pelas montanhas. Em uma única noite, o maior complexo arquitetônico do mundo antigo foi reduzido a cinzas. Junto com ele, os arquivos reais, registros de valor inestimável e toda a memória administrativa do império foram consumidos pelas chamas. Na manhã seguinte, quando a fumaça se dissipou, os vencedores viram sua obra, ruínas enegrecidas e carbonizadas contra um céu claro. Silêncio, quebrado apenas pelo estalar das pedras que esfriavam. Autores antigos escrevem que Alexandre, após recobrar a sobriedade, arrependeu-se de seus atos. Ele percebeu que havia destruído não apenas a capital de um inimigo, mas parte do patrimônio de toda a humanidade. Mas já era tarde demais. O Palácio Dourado ardeu, mas de suas cinzas nasceu uma memória de ferro. A memória de um grande império, de sua incrível riqueza e cultura refinada, e a memória de quão rapidamente uma civilização pode ser destruída por um único golpe, uma única faísca nascida da vingança, da política ou da imprudência da embriaguez. As pedras de Persépolis que vemos hoje permanecem silenciosas, mas esse silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Conta uma história de triunfo e tragédia, de ouro que não pode salvar, e de uma memória que nenhum fogo pode apagar. O grande império, que se estendia das areias da Líbia aos picos nevados do Hindu Kush, aprendeu a medir o perigo não por milhares de escudos inimigos, mas pelo farfalhar das vestes de seda atrás da porta. Inimigos externos eram derrotados, apaziguados ou comprados, mas o inimigo mais terrível espreitava dentro de casa. Ele não usava armadura de batalha. Vestia as roupas de um cortesão, o sorriso de um amigo, a máscara da devoção. Em 465 a.C., a sombra de Xerxes, governante da Ásia, já não era tão longa e ameaçadora. As derrotas em Salamina e Plateia,
sofridas décadas antes, haviam deixado cicatrizes invisíveis em sua alma. Ele raramente deixava os salões frescos, pintados de azul e dourado, de seus palácios em Susa e Persépolis. A grandeza do Estado era sustentada pela força do hábito, pelo medo e por uma colossal máquina burocrática. Mas o coração dessa máquina, o próprio Rei dos Reis, estava cansado. E seu cansaço tornou-se terreno fértil para a ambição. Entre os ambiciosos destacava-se Artabano, o Casarpata, comandante da Guarda Real de Imortais, o homem a quem o rei confiava a própria vida. Ele via o monarca todos os dias, não no brilho da tiara no estrado do trono, mas em seus aposentos privados, cansado e vulnerável. Ao seu lado estava sempre o eunuco Aspamitres, cujos olhos tudo viam e cujos ouvidos captavam até os sussurros mais sussurrados por trás das 7 cortinas. Esses dois, a sombra e o ouvido do trono, teciam uma conspiração tão sutil e mortal quanto um fio de aranha. Chegou a sua hora numa noite abafada de verão. Enquanto Persépolis dormia sob o céu impiedoso das estrelas e o único som era o murmúrio das fontes do palácio, Artabano e Aspamitres entraram silenciosamente no quarto de Xerxes. O rei dormia. O homem cuja palavra podia varrer cidades da face da terra e desencadear milhões de exércitos jazia indefeso como uma criança. Não havia guardas nem gritos. Apenas um movimento breve e furioso. A espada que deveria ter protegido o rei pôs fim à sua vida. O sangue do Aquemênida encharcou os luxuosos tapetes babilônicos, mas o assassinato foi apenas o primeiro ato. O plano diabólico de Artabano era muito mais sofisticado. Deixando o corpo em seu leito esfriando, ele, com o rosto distorcido por fingida dor e horror, invadiu os aposentos do terceiro filho do rei, o jovem Artaxerxes. Acordou o príncipe e, sufocado pela dor, contou-lhe uma terrível mentira. O rei havia sido assassinado. E o assassino era ninguém menos que o príncipe herdeiro Dário, irmão mais velho de Artaxerxes. Artabano mentiu com inspiração, pintando um quadro. Dário, embriagado por sua sede de poder, não conseguiu esperar pela morte natural de seu pai e levantou a mão contra ele para assumir rapidamente o trono. Para o jovem Artaxerxes, o mundo desabou. Seu pai estava morto, seu irmão, um parricida. Choque, tristeza, fúria e os sussurros venenosos de Artabano se misturavam em sua alma, formando uma combinação explosiva. Sem se dar tempo para duvidar, sem tentar compreender, ele, guiado por um conspirador, irrompeu nos aposentos de Dário. O príncipe mais velho, despertado pelo barulho, sequer teve tempo de assimilar a acusação. Viu apenas o rosto do irmão, distorcido pela raiva, e a espada erguida sobre ele. Assim, o sangue do próprio irmão, derramado em fúria e traição, tornou-se o primeiro passo de Artaxerxes rumo ao trono, banhando-o em carmesim mesmo antes de sua coroação. Agora Artabano estava a um passo de seu objetivo. Os 2 filhos mais velhos de Xerxes estavam mortos. O jovem e inexperiente Artaxerxes sentava-se no trono, devendo tudo a ele e completamente sob sua influência. Os Casares haviam se tornado, efetivamente, os governantes do império. Ele colocou seus próprios homens, seus 7 filhos, em posições-chave. Parecia que o poder já estava em suas mãos. O passo final restava: remover o fantoche. Mas o Império Aquemênida era uma teia intrincada de serpentes, onde todos vigiavam uns aos outros. Outro nobre poderoso, Megabizo, genro do falecido Xerxes, desvendou o plano monstruoso de Artabano. Ele testemunhou seu crescente poder, sua audácia.
Reuniu fatos, rumores e opiniões e percebeu em cuja mão realmente empunhava a adaga naquela noite fatídica. Arriscando tudo, Megabizo conseguiu alertar secretamente o jovem rei. Essa revelação foi mais aterradora para Artaxerxes do que qualquer golpe. Ele percebeu que havia se tornado um instrumento cego nas mãos do assassino de seu pai, que suas mãos estavam manchadas com o sangue inocente de seu irmão. O horror deu lugar a uma fúria fria e calculista. O desfecho desse drama se desenrolou na sala do trono. Artabano, confiante em seu triunfo iminente, dirigiu-se ao rei. Talvez trouxesse um cálice de vinho envenenado. Talvez escondesse uma adaga sob suas vestes. Não tinha dúvidas de que poderia facilmente eliminar o jovem. Mas subestimou Artaxerxes. O rei estava preparado. Quando Artabano fez o movimento decisivo, Artaxerxes foi mais rápido. A espada que deveria pertencer ao assassino cravou-se no corpo do conspirador. Os filhos de Artabano, tentando vingar o pai, foram mortos pelos guardas que permaneceram leais a Megabizo e ao novo rei. A conspiração foi sufocada. Uma rebelião que eclodiu na Báctria, liderada por outro irmão, foi brutalmente reprimida. Artaxerxes I, mais tarde apelidado de Longmanus, consolidou sua posição no trono. Ele se tornou rei. Mas a que custo? Ele ascendeu ao trono seguindo os passos de seu pai e irmão, enganado, explorado e, por fim, tornando-se um vingador. O silêncio que reinava no palácio após o sangrento expurgo era enganoso. Não era o silêncio da ordem, mas o silêncio do medo. Daquele momento em diante, cada nobre, cada príncipe, cada rainha soube. O aliado mais fiel podia se tornar um traidor e o vinho mais doce podia trazer a morte. O veneno não estava apenas na taça, penetrou no próprio sangue da dinastia, envenenando-a por dentro, geração após geração. O império se manteve firme, mas uma rachadura surgiu em seus alicerces, destinada a crescer. Os sussurros no harém agora se tornaram mais altos que o estrondo dos exércitos no campo de batalha. O império parecia eterno. Suas fronteiras, traçadas pelas lanças de Ciro e Dário, estendiam-se das areias escaldantes da Líbia aos picos gelados do Hindu Kush. Suas estradas, pavimentadas com pedra e pela vontade dos reis, uniam centenas de povos em um único organismo, cujo coração pulsava em Susa e Persépolis. Mas até mesmo a pedra mais resistente acaba desenvolvendo uma rede de rachaduras. E, no final do século V a.C., essas rachaduras tornaram-se visíveis a olho nu. Tudo começou, como frequentemente acontece, nos aposentos reais. Com a morte de Dário II, seu filho mais velho, Arsaces, ascendeu ao trono e adotou o nome de Artaxerxes II. Mas ele tinha um irmão mais novo, um irmão cuja sombra era mais longa e mais escura que a do próprio rei. Seu nome era Ciro. Ciro, o jovem. Ele era o favorito de sua mãe, a rainha Parisates, e, mais importante, nasceu quando seu pai já usava a tiara. Ele nasceu, como diziam os persas, em púrpura. Aos seus olhos, Artaxerxes era apenas o filho do herdeiro. Mas ele era o verdadeiro herdeiro. A ambição, sem o apoio do trono, transforma-se em veneno. E Ciro começou a injetar esse veneno nas veias do império. Como sátrapa da Lídia, Frígia e Capadócia, ele possuía riquezas e poder incalculáveis. Ele percebeu a fragilidade do centro. Percebeu que os melhores guerreiros do mundo não eram súditos de seu irmão, mas sim gregos. Forjados no fogo da guerra do Peloponeso, esses homens para quem a guerra era uma profissão e a morte um risco inerente à profissão, estavam prontos para servir a qualquer um que pagasse em ouro. E Ciro pagou.
Secretamente, por meio de seus agentes, começou a reunir um exército. 10.000 hoplitas gregos, uma muralha de bronze de escudos e lanças, reuniram-se sob seu estandarte, alheios ao verdadeiro propósito da campanha. Disseram-lhes que marchavam contra os montanheses rebeldes da Pisídia, uma mentira necessária para ocultar o impensável, uma marcha sobre a Babilônia contra o próprio Rei dos Reis. Na primavera de 401 a.C., esse exército marchou para o interior da Ásia. Poeira cobria suas sandálias e se misturava ao suor em seus rostos queimados pelo sol. Rios davam lugar a desertos, cidades a planícies ressequidas, e a cada passo para o leste, o engano se tornava mais e mais óbvio, e o caminho de volta cada vez mais distante. Finalmente, na cidade de Cunaxa, não muito longe da Babilônia, os disfarces foram descartados. Diante deles estava o exército de Artaxerxes, uma horda incontável, cujo rugido parecia estremecer a própria terra. A batalha estava decidida, mas não pela superioridade numérica. A falange grega, aquela máquina de matar de movimentos lentos, irrompeu no flanco esquerdo persa e simplesmente o esmagou. A vitória estava ao alcance de Ciro. Ele só precisava esperar que a disciplina grega terminasse o serviço. Mas naquele momento, em meio à poeira e aos gritos, Ciro o viu. Seu irmão, Artaxerxes, cercado por 1000 guarda-costas imortais. A razão cedeu lugar ao ódio destilado em puro instinto. Esquecendo táticas, planos e exércitos, Ciro investiu contra o rei com um punhado de cavaleiros. Esta não era uma batalha pelo império. Era a rixa pessoal entre dois irmãos que transbordou para o campo de batalha. Uma lança, um golpe, um grito. Ciro, o jovem, nascido em púrpura, caiu morto na poeira babilônica, atingido por um dardo bem ao lado do trono que tanto cobiçava. A rebelião foi sufocada, mas o drama estava apenas começando. 10.000 gregos, vitoriosos em seu próprio flanco, se viram no coração de um império hostil, sem líder, sem rumo, sem esperança. O que se seguiu ficou conhecido na história como a Anábace, a Marcha dos 10.000. Sua retirada para o norte, em direção ao Mar Negro, através de satrapias hostis, sobre montanhas nevadas e emboscadas, tornou-se lendária. Mas, para a Pérsia, essa lenda era uma sentença de morte. 10.000 estrangeiros abriram caminho através do coração do império como uma faca corta pergaminho. Provaram ao mundo inteiro, e especialmente aos próprios gregos, que o grande império era um colosso com pés de barro. Seu vasto corpo era frouxo e desajeitado. Seus sátrapas pensavam mais em seus próprios interesses do que na lealdade ao trono. Seus exércitos eram numerosos, mas ineficazes contra a disciplina e aço. A fissura criada pela lança de Ciro tornou-se um abismo. E ao longo dessa linha de falha, novas fissuras surgiram. O reinado de Artaxerxes II, o mais longo da história da dinastia, tornou-se uma era de lenta decadência. A grande revolta satrápica eclodiu. Os governadores, que deveriam ser os olhos e as mãos do rei, pegaram em armas contra ele. Cária, Frígia, Capadócia, até mesmo a Fenícia e a Síria, a metade ocidental do império, arderam nas chamas da rebelião. Os sátrapas cunharam suas próprias moedas e forjaram alianças com Esparta e o Egito. O Império Aquemênida, outrora um monólito, tornou-se uma colcha de retalhos, costurada com os fios ásperos do medo e da autoridade debilitada. Artaxerxes levou anos para suprimir essa rebelião com traição e ouro, em vez da força das armas. Morreu muito velho, deixando para trás um reino aparentemente intacto, mas corroído por dentro. A corte em Susa tornou-se um ninho de víboras,
onde o sangue se tornou a única moeda de poder. Seu sucessor, Artaxerxes III, apelidado de Oco, ascendeu ao trono sobre os cadáveres de seus irmãos. Era cruel, enérgico e impiedoso. Esmagou rebeliões no Egito e na Fenícia com sangue, devolvendo-as ao domínio persa. Era o tipo de médico que tenta estancar a gangrena amputando membros sem anestesia. Por um tempo, seu terror funcionou. O império ficou paralisado de estupor. As rachaduras foram grosseiramente cobertas com sangue e medo. Mas o alicerce estava irremediavelmente destruído. O grande império aquemênida ainda estava de pé, mas já vacilava. E no oeste, na pequena Macedônia, desprezada pelos persas, crescia um menino que conseguia enxergar essas rachaduras mesmo a milhares de quilômetros de distância. E ele já sabia exatamente onde atacar. Durante 2 séculos, o mundo aquemênida pareceu eterno. Estendia-se das águas geladas do Danúbio às areias escaldantes da Núbia, das ilhas do Egeu ao misterioso Vale do Indo. Era um universo governado por magníficas capitais, Susa, Babilônia, Persépolis, um universo onde a vontade de um homem, o grande rei, era lei para dezenas de povos, mas em 334 a.C., uma nova estrela de brilho ofuscante surgiu no horizonte oriental desse universo. Seu nome era Alexandre. Ele veio da Macedônia, um pequeno país endurecido pela guerra, à margem do mundo grego. Liderava um exército minúsculo em comparação com as inúmeras hordas da Pérsia. 30.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. Mas esses não eram soldados comuns. Eram veteranos cujos pais e eles próprios haviam lutado sob o comando do pai de Alexandre, Filipe II. Sua arma era a sarissa, uma lança monstruosamente longa, de 6 metros, que transformava a falange em uma muralha de aço impenetrável. Sua força residia na tática, aprimorada à perfeição. Seu espírito era o seu rei. O primeiro confronto ocorreu às margens do rio Grânico. Os sátrapas persas, confiantes em sua superioridade, alinharam sua cavalaria bem na beira da água, na margem íngreme. Este foi um erro fatal. Eles esperavam que os macedônios avançassem lentamente pelo rio sob uma chuva de flechas. Eles não conheciam Alexandre. Sem esperar que todo o exército chegasse, ele, à frente de sua cavalaria de elite, os companheiros, investiu direto contra a correnteza gelada. Seguiu-se um massacre sangrento. Alexandre lutou na linha de frente, seu elmo com 2 plumas brancas servindo de farol para seus guerreiros e de alvo para seus inimigos. Um dos nobres persas quase o derrubou com sua espada, mas foi abatido no último instante pela lança de Clito, o negro. Ao pôr do sol, a nobreza persa da Ásia Menor jazia morta no campo de batalha. O caminho para as profundezas do império estava aberto. A notícia da derrota em Granicos chegou ao grande rei Dário III. Ele não conseguia acreditar que um punhado de bárbaros tivesse esmagado seus governadores. Decidiu, então, agir pessoalmente. Dário reuniu um exército gigantesco. As estimativas variam entre os historiadores antigos, mas calculava-se que contava com centenas de milhares de guerreiros vindos de todos os cantos do império. Com essa força invencível, avançou para enfrentar o invasor. Eles se encontraram em 333 a.C., perto da cidade de Issos, em uma estreita planície costeira entre montanhas e o mar. Dário escolheu esse local para cortar as comunicações de Alexandre, mas também se tornou uma armadilha. O espaço estreito privou o exército persa de sua principal vantagem, a superioridade numérica. Enormes massas de guerreiros se aglomeravam,
obstruindo-se mutuamente, incapazes de se posicionar para um ataque de flanco. A Batalha de Issos tornou-se um duelo pessoal entre dois mundos, personificados em dois reis. No centro da linha persa, em seu imponente carro de guerra, estava Dário, cercado por sua guarda de elite de imortais. Alexandre, como sempre, liderou o ataque pelo flanco direito, com sua cavalaria de companheiros. Tendo rompido a ala esquerda persa, ele não perseguiu os soldados em fuga. Ele realizou o impensável, virou seu esquadrão e atacou diretamente o centro, onde Dário estava. Foi uma estocada de lança direcionada ao próprio coração do império. Os mercenários gregos, a serviço de Dário, lutaram desesperadamente, falange contra falange. Mas, quando os aristocratas persas ao redor da carruagem do rei começaram a cair, um após o outro sob o ataque dos cavaleiros macedônios, Dário vacilou. Ele viu diante de si a figura implacável de Alexandre, abrindo caminho através das fileiras de seus melhores guerreiros. O grande rei virou sua carruagem e fugiu. A fuga do rei decidiu o resultado da batalha. O exército, privado de seu símbolo e líder, transformou-se em uma multidão em pânico. Alexandre capturou todo o acampamento persa, inúmeros tesouros e, o mais importante, a família de Dário, sua mãe, esposa e filhos. Alexandre os tratou com magnanimidade real, surpreendendo tanto amigos quanto inimigos. Mas, para Dário, essa foi a mais terrível humilhação. O mundo virou de cabeça para baixo. Agora não era ele, mas o usurpador macedônio que ditava as regras. Mas Dário não desistiu. Recuou para além do Eufrates, para o próprio coração do seu império, e começou a reunir um novo exército, ainda mais formidável. Aprendeu com os erros do passado. A próxima batalha seria travada num terreno vasto e perfeitamente plano, onde a sua superioridade numérica e a sua nova arma secreta, carros de guerra com eixos em forma de foice, finalmente esmagariam os macedônios. Em 1º de outubro de 331 a.C., os dois exércitos se enfrentaram na planície perto da vila de Gaugamela. Segundo algumas estimativas, até 250.000 homens lutavam sob o estandarte de Dário. Do outro lado estavam os 47.000 guerreiros de Alexandre. O acampamento macedônio dormiu na noite anterior à batalha. Alexandre estava confiante em sua vitória. O acampamento persa, porém, permaneceu acordado, iluminado por milhares de tochas. Dário, temendo um ataque surpresa durante a noite, manteve seu exército em plena prontidão para o combate, exaurindo-o antes do amanhecer. A batalha começou com o rugido dos carros de guerra persas. Eles avançaram em direção à falange macedônia com o objetivo de abrir uma brecha. Mas Alexandre estava preparado. Sua infantaria levemente armada se abriu, criando corredores onde os carros de guerra ficaram atolados e foram destruídos. E então começou a principal manobra tática. Alexandre moveu seu flanco direito não para a frente, mas para a direita, em um ângulo, esticando a frente persa. Dário lançou sua melhor cavalaria para flanqueá-lo. Uma brecha se abriu na linha persa, e naquele exato momento, como em isso, Alexandre posicionou seus retairoi e atacou como uma cunha na brecha. Mais uma vez seu alvo era um homem, Dário. E mais uma vez o grande rei não conseguiu resistir a um ataque direto. Ele fugiu. Mais uma vez sua fuga desencadeou uma reação em cadeia de pânico. A batalha, que deveria ter sido uma revanche, transformou-se em uma grande catástrofe. O poderio militar do Império Aquemênida deixou de existir. Após Gaugamela, a queda foi rápida. Babilônia abriu seus portões e acolheu Alexandre como um libertador. Susa se rendeu sem lutar.
entregando-lhe o tesouro acumulado ao longo de gerações. Mas então veio Persépolis, o coração ritual do império, a cidade-palácio, o símbolo do poder aquemênida. Após semanas de festas, a cidade foi saqueada e incendiada até o chão. Seria isso um ato de vingança pelo incêndio de Atena? Um cálculo político frio para demonstrar a morte da dinastia aquemênida? Ou simplesmente o capricho embriagado de um vencedor? Nunca saberemos. Mas as chamas que devoraram o Salão das 100 Colunas se tornaram a pira funerária de toda uma era. O próprio Dário, o grande rei, o rei dos reis, tornou-se um fugitivo caçado. Ele era perseguido não apenas por Alexandre, mas também por seus próprios sátrapas. Um deles, Bessos, o sátrapa da Báctria, decidiu que um rei vivo era um estorvo. Perto da atual Damgan, em uma área deserta, Dário foi traído e mortalmente ferido por seus próprios homens. Ele foi deixado para morrer à beira da estrada. Ali, a vanguarda do exército macedônio o encontrou. O último rei da dinastia aquemênida, governante do maior império que o mundo já vira, morreu de sede nos braços de um soldado inimigo. Quando Alexandre se aproximou, viu o corpo de seu inimigo. Silenciosamente, retirou seu próprio manto e cobriu Dário com ele. O choque entre os mundos havia terminado. Um jazia em ruínas, o outro, o helenístico, apenas começava a emergir das cinzas. Em 330 a.C., quando a fumaça das batalhas finais ainda não havia se dissipado das montanhas, o pulso inebriante da vitória batia no coração da Pérsia derrotada. Alexandre, rei dos macedônios, hegemon da Liga Helênica, governante da Ásia, estava no limiar de Persépolis. Aquilo era mais do que uma simples cidade. Era uma ideia esculpida em pedra. Uma capital cerimonial, o tesouro da dinastia aquemênida, um lugar onde durante 200 anos fluíram dádivas de todos os cantos do mundo civilizado. Ao entrarem na cidade, os macedônios ficaram paralisados. Diante deles, terraços adornados com relevos elevavam-se até o céu. Lídios conduziam carros de guerra, etíopes carregavam presas de elefante, citas com seus chapéus pontiagudos apresentavam presentes. A escadaria de todas as nações levava aos portões de Xerxes, guardados por touros alados colossais. E além ficava o Apadana, a sala de audiências de Dário e Xerxes. 72 colunas, cada uma com 20 metros de altura, sustentavam um teto de cedro libanês. As paredes eram revestidas de ouro, prata e marfim. Ali, na penumbra, os grandes reis recebiam embaixadores, decidiam destinos, e a própria eternidade parecia congelada no brilho frio dos metais preciosos. A guerra parecia ter terminado. Dário III havia fugido, seu exército disperso. Alexandre era o senhor incontestável e ofereceu um banquete grandioso, bárbaro em sua magnitude, para celebrar o fim da grande campanha. Imagine aquela noite. Os salões que testemunharam a majestade de Ciro e a sabedoria de Dário agora ecoavam com os gritos embriagados dos gregos. Hetairoi macedônios e mercenários gregos, cujas mãos ainda se lembravam do peso da sarissa, agora empunhavam cálices de ouro. Vinho, puro e denso, fluía como um rio, abafando as vozes da razão e despertando antigas mágoas. O cheiro de vinho e carne assada se misturava com o aroma do incenso que ainda pairava no ar do palácio. Os reflexos de milhares de tochas dançavam sobre os relevos, e as figuras de guerreiros persas esculpidas em pedra pareciam observar silenciosamente as atrocidades dos vencedores. Alexandre, coroado de flores, estava no centro dessa animada festa.
Seus companheiros mais próximos estavam ao seu lado, e entre eles estava uma mulher, a cortesã ateniense Thaís, amada pelo general Ptolomeu. Foi ela quem, em meio à festa, se levantou de seu leito. Autores antigos, de Plutarco a Diodoro, transmitiram-nos o eco de suas palavras. Ela falou de vingança, de uma vingança sagrada pela Grécia. Ela lembrou a todos da ferida de 150 anos que ainda supurava na memória dos gregos. Ela falou dos navios persas no mar Egeu, da Acrópole de Atenas incendiada por Xerxes, dos templos destruídos, dos altares profanados. Sua voz, clara e apaixonada, cortou o ruído da bebedeira. Ela disse que o maior prazer de sua vida seria caminhar com uma tocha pelo palácio dos mesmos reis que reduziram sua cidade natal a cinzas, e fazer isso diante dos olhos de toda a Ásia, que o mundo visse o orgulho persa punido pelas mãos de uma mulher ateniense. As palavras caíram em terreno fértil. A multidão embriagada rugiu, exigindo tochas. Alguém gritou que aquele feito era digno apenas de Alexandre, e então, como escreve Plutarco, o rei, tomado pela impetuosidade, saltou de pé. Descartou as guirlandas, pegou uma tocha e marchou à frente da frenética procissão. Ele próprio lançou a primeira tocha. Depois veio Thaís, e então centenas de chamas irromperam sobre as tapeçarias, os painéis de madeira, as vigas de cedro esculpidas. O fogo, nascido de um capricho de bêbado, ganhou vida própria, devorou avidamente a madeira seca que acumulara o calor de décadas. As chamas subiram aos céus, consumindo tecidos inestimáveis da Babilônia e móveis esculpidos do Egito. Tudo o que se ouvia era o estalar de cedros centenários e o estrondo de tetos desabando. As colunas do Apadana, testemunhas silenciosas de 2 séculos de história, brilharam em brasa e começaram a ruir, sepultando tesouros e memórias sob seus pés. Ouro e prata derreteram, escorrendo em filetes pelos degraus de mármore. A frenética festa continuou ao som daquela agonia monumental. Os macedônios dançavam e cantavam, suas silhuetas movendo-se descontroladamente à luz do fogo, projetando sombras gigantescas e monstruosas nas paredes remanescentes. Eles viam aquele fogo não como uma tragédia, mas como um triunfo, uma pira funerária simbólica para todo o Império Persa. Mas quando o sol da manhã, pálido e impassível, surgiu sobre a estrutura carbonizada do palácio, a euforia se dissipou, deixando apenas o gosto amargo das cinzas. Dizem que Alexandre se arrependeu de seus atos. Ele não viu nele um símbolo de vingança, mas a destruição insensata de uma magnífica obra de arte, um ato que o colocou, conquistador e civilizador, em pé de igualdade com o bárbaro Xerxes. Foi uma decisão espontânea em um momento de embriaguez? Ou um cálculo político frio, encenado como um espetáculo, um ato destinado a mostrar a todos, da Índia à Grécia, que não haveria retorno ao passado, que a dinastia aquemênida estava morta e sepultada sob as cinzas do próprio coração? Nunca saberemos ao certo, mas o fato permanece. Não foi apenas um edifício que ardeu naquela noite. Uma era inteira foi consumida pelas chamas. O fogo consumiu não só ouro e cedro, mas também arquivos de valor inestimável, crônicas e textos sagrados zoroastrianos. As cinzas de Persépolis tornaram-se a lápide do túmulo do primeiro império mundial da história. E hoje, em meio a essas ruínas majestosas, em meio aos fragmentos de colunas carbonizadas pelos incêndios de 23 séculos, vemos mais do que apenas vestígios de destruição. Vemos o paradoxo de Alexandre, o grande criador e o grande destruidor.
o homem que levou a cultura helênica para o Oriente, mas queimou seu maior troféu. Ele queria construir um novo mundo, mas começou reduzindo o antigo a cinzas. Tal foi o fim. Um fim escrito com fogo e vinho nas páginas da história. Um fim cujos ecos ainda vagam pelas pedras silenciosas da cidade morta.